Vou saudá-los com uma expressão altamente bíblica, altamente teológica e altamente escatológica. Não sei se vocês estão entendendo a minha linguagem. Existe aqui uma palavra chamada eclésia. Então eu vou dizer assim: Eclésia, Shalom, Shekinah, Adonai. O que eu falei? Eu vou dizer de novo. Eclésia, Shalom, Shekinah, Adonai. O que eu disse? Shalom é paz. Shekinah é a glória de Deus. E Adonai é Senhor. Então, eu estou dizendo, igreja, eu saúdo vocês com a paz e com a glória do Senhor. Shekinah é a glória de Deus. É a manifestação da glória de Deus. A vinda do Senhor, ela será tão forte que vai haver um fenômeno no céu e é necessário que haja esse fenômeno. O sol vai se escurecer, a lua vai virar cor de sangue, e nós já estamos vendo isso acontecer, e as estrelas cairão dos céus, elas deslocarão do cosmos. Esse fenômeno acontecendo, a terra ficará na escuridão densa. Mas é necessário que ela fique escura em trevas, porque aí o Senhor ressurge com a sua Shekinah, com a sua glória. A glória de Deus tem que ofuscar maior do que tudo. Ela será muito mais forte do que a própria luz do sol. Por isso que o sol, ele vai ter que dar passagem para a Shekinah de Deus, que é a vinda do Senhor. Você pode dizer, mas onde está isso na Bíblia? Abra sua Bíblia em Mateus 24. Vamos conferir. Hoje eu quero ler com vocês 40 textos bíblicos. Já falou amém, agora está confirmado, não tem mais volta. É retiro espiritual, não tem que ter tempo. Vocês não têm que voltar para casa. Alguns vão dormir em casa. Quem vai dormir em casa hoje? Não tem problema, vocês não têm pressa. Então, eu estou vendo bastante barraca de corintiano aqui, então eu acredito que eles podem dar um jeitinho para vocês dormirem ali. Tá? Não precisa ter pressa. Abriram a Bíblia em Mateus 24? Eu quero pedir licença para todos, que eu estou saindo de uma convalescência, de uma luta muito grande que eu passei no meu físico, no meu corpo. Eu estou saindo de uma enfermidade, eu adquiri uma bactéria muito forte na minha perna, e se eu ficar muito tempo em pé, ela começa a inchar e pesar. Eu estou ainda com os meus 95 quilos, então eu não posso sobrecarregar a minha perna. Vocês me permitem sentar? Nós estamos num retiro mesmo, então, inclusive eu estava de sapato ali, eu não aguentei ficar de sapato, eu tive que pôr chinelo. Então vocês me perdoem na liberdade, tá bom? Ok, versículo 29, acharam? Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Na minha linguagem, em outras linguagens falam, serão abalados. Então surgirá no céu o sinal. Quer dizer, nesse fenômeno, né,
de escuridão do sol e da lua transformando-se em sangue, não é? As estrelas caindo do céu. Nesse exato momento de escuridão, então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem. Vocês já pararam para pensar isso? E todos os povos da terra prantearão e o verão, como o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e... A minha diz assim, a minha tradução, majestade e glória. Ou a majestosa glória. E aí então vai revelar o Shekinah de Deus para a terra. Jesus, ele se revelará na sua vinda. Ele enviará os seus anjos com um poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos. Quem é eleito aqui? Quem é salvo aqui? Quem tem certeza que vai se reunir com os anjos ao encontro do Senhor nos ares? Muito bem. Os eleitos dos quatro ventos de uma e outra extremidade da terra. Então, por isso que eu saudei vocês como Eclésia, Shalom, Shekinah, Adonai. Ou seja, igreja, que a paz e a glória do Senhor esteja sobre vós. Porque hoje você precisa dessa consciência, dessa certeza, porque só vai ser confirmado a glória de Deus quando Ele vier. Por enquanto, tem gente que ora, Senhor, manifesta a tua glória neste lugar. Então você não sabe o que é glória de Deus. Aí tem gente que vai para casa dizendo assim, olha, eu estou feliz porque a glória de Deus desceu sobre o culto hoje. Isso é apenas uma mínima, milésima fagulha da glória de Deus. Porque a glória de Deus será revelada e manifestada nesse dia da sua vinda. Amém? Glória a Deus. Pastor Daniel, ele me ligou, não me ligou não, falou comigo pelo Facebook, pelo Messenger. Agora nós somos internautas, né? Agora a comunicação ficou chique. Você não falou pelo Zap não, né? Você não falou comigo pelo WhatsApp. Foi pelo Messenger mesmo. Está vendo como é que o pastor está chique? Muito bem, nós nos comunicamos e ele disse, pastor, o senhor vai estar por esses dias aqui por Bauru? Eu disse, não. É que eu gostaria que o senhor viesse falar algo no nosso retiro. Eu falei, é para já, só pode escolher o tema. Pode escolher o tema. Ele disse, eu queria que o senhor falasse sobre a vinda de Cristo. Eu falei, é o que eu mais amo falar sobre a vinda de Cristo. Esse negócio de ficar sentado não está com nada, viu? Eu não estou vendo a cara de vocês. A hora que eu cansar, eu sento, tá bom? Preguei 45 anos em pé, agora estou querendo pregar sentado. Mas Jesus sabe todas as coisas. Você está disposto a ouvir mesmo sobre a volta de Cristo ou não? Não vai ficar com medo? Vai sair correndo? Quando eu comecei a falar sobre escatologia, pregar sobre escatologia na igreja, alguns irmãos me chamavam depois do culto e falaram, pastor, para com esse negócio. Isso é amedrontador. Eu estou com medo. O senhor está me assustando. E quando a gente explicava sobre o juízo de Deus no Apocalipse, as trombetas, as taças, os selos abertos, o povo ficava doido. Teve uma irmãzinha que falou assim, a vontade que eu tinha era me esconder debaixo da cadeira, quando o senhor falava da vinda de Cristo. Então não tem essa, nós temos que falar. Queira você ficar com medo ou não, nós temos que falar da volta de Cristo. Amém? Como chama essa peça aqui? Ampulheta.
Muito bem, vocês estão por dentro. Esta peça ela é muito importante. Existe aqui uma porção de areia que, se eu virar por alguns minutos ou segundos, né? No caso aqui, acho que não dá nem um minuto, esta porção de areia que está em cima vai para a outra parte. Esta porção, ela cai de um cônico para o outro cônico, não é? Antigamente, a ampulheta era um instrumento que marcava o tempo, certo? Hoje nós temos um instrumento chamado relógio, que marca o tempo. Antigamente era a ampulheta. É um artefato, que eu diria, de medir o tempo. As pessoas, por exemplo, queriam fazer a medição de um tempo, o tempo que gastava para a porção de areia descer de um cônico para o outro cônico, era somado por várias vezes, e aí então marcava-se o tempo desejado. Eu quero transferir esse instrumento como exemplo de que Jesus também marcou um tempo. E esse tempo está sendo chamado de final dos tempos. E esse final dos tempos não começa agora. Nós estamos vivendo o âmago dos tempos. O final dos tempos começa quando Jesus nasceu e ali foi iniciado a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos. Então, a partir de Jesus ter nascido, o final dos tempos começam a contar. Por isso que os apóstolos esperavam Jesus para aquela época. Os primeiros cristãos já esperavam Jesus para aquele momento, porque o final dos tempos começaram a iniciar a partir do momento que Jesus foi manifestado na terra. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E a glória de Deus também estava sobre nós, a partir do momento que inicia-se a contagem desse tempo. Muito bem. A questão da ampulheta, é interessante a gente destacar que ela tem não só um sentido de marcar o tempo físico, mas nós temos uma consciência de que ela tem a visão espiritual para nós de o tempo chamado de despertamento espiritual. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Então, espiritualmente falando, o tempo que nós vivemos é o tempo de despertarmos do sono. Mas não aquele sono que nós adquirimos no dia a dia, mediante uma canseira após um dia de trabalho, que nós chegamos cansados e queremos dormir. Esse sono, ele é bom para refazer as nossas energias e as nossas forças. Mas eu estou me referindo do sono espiritual, que às vezes nós tomamos como meta e não queremos nos despertar dele. Ficamos sempre na sonolência espiritual. E como cristãos, como igreja, como eclésia, ou eclesia, tanto faz, as duas formas de falar, você como igreja de Cristo não pode admitir que o sono perdure por mais tempo, porque esse é o tempo do despertar. Amém? Por isso eu quero aqui falar muita coisa para vocês sobre esta questão. E Paulo continua dizendo ainda no Romanos 13, a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Vamos nos despertar e nos revestir das armas
da luz. E as armas da luz estão registradas no livro chamado Bíblia. Mas, além do tempo de despertamento, esta ampulheta também tem um sentido de dar para nós o tempo chamado relógio de Deus. Aí você fala, mas Deus tem relógio? Sim, Ele tem. E Ele nos deixou muitas indicações na Bíblia como relógio, ou seja, como uma forma de nós sabermos o tempo da sua revelação e da sua manifestação. Por exemplo, Israel é um relógio de Deus. Você está olhando para o que está acontecendo com Israel? O Israel físico, geográfico, o Israel nação, o Israel povo. Vocês estão olhando o que está acontecendo com frequência? Vocês estão acompanhando? Uns 3 semanas atrás, passaram 2 senhores testemunhas de Jeová em frente à minha casa. E quando eles chegaram a mim, antes de me abordar, eu fiz uma pergunta para eles. Eu estava sentado na calçada. Eu falei, vocês são pregadores de Jeová? Eu queria que vocês me respondessem por que está acontecendo esses fatos em Jerusalém agora, quando o presidente dos Estados Unidos, o Trump, está dizendo que Jerusalém será chamada capital de Israel. Por enquanto, a ONU estabeleceu como Tel Aviv como a capital. Mas agora, Estados Unidos, achando melhor na afirmação de que Jerusalém deve ser a capital de Israel, isso está abalando, inclusive, o mundo. Está revolucionando o mundo, essa notícia e essa decisão dos Estados Unidos. E eu perguntei para eles, eles disseram assim, Israel não tem referência para nós. Israel não significa nada para nós. Israel não representa como nenhum sinal profético para nós. Eu falei, então não representa. Então vocês estão pregando o quê? Como sinal da vinda de Cristo. Cristo não virá, Cristo já veio. Eu falei, tá bom, Cristo já veio. Cristo já veio de que forma? Ele veio ao nascer e ele veio também para estabelecer o reino dele em 1914, mais ou menos ele disse isso. Falei, muito bem. Cristo já veio e o mundo continua nessa desgraça que está aqui. E ele diz, Israel não é referência para nós. Pessoal, se nós não olharmos para o relógio de Deus, para estarmos atentos quanto à vinda de Cristo, nós corremos um sério risco. Olhemos para Israel, sim. Outra referência que Jesus fala sobre Israel é como a figueira. Quando a figueira florescer. Então, olhe para Israel. Quando a figueira floresceu. Em 1948, a figueira começou a florescer. Foi quando Israel se tornou nação por autorização oficial da ONU. Graças a Deus, um brasileiro era presidente da ONU naquela época, e com um voto Minerva para desempatar, ele votou a oficialização do Estado de Israel. Em 1948 para cá, Israel começou a ser conhecida como nação. Do ano 70, quando o imperador Tito destruiu Jerusalém e todo o Estado de Israel, muitos judeus se dispersaram para o mundo. Do ano 70 até 1948, Israel era disperso, não tinha nação. Mas a partir do ano de 1948, a figueira começou a florescer. Então nós temos aí muitos aspectos do relógio de Deus. Esse marcador, né, de tempo, entretanto, que tem uma importância muito grande para todos nós que somos salvos,
nós entenderíamos que sem ele, sem esse relógio, nós poderíamos estar hoje desorientados. Mas o maior relógio não é Israel, não. O maior relógio são as profecias bíblicas. Por isso que o crente precisa conhecer as profecias bíblicas. Ele precisa estudar a palavra de Deus. Israel faz parte do contexto das profecias bíblicas. Se você olhar para Israel, você vai entender muita coisa que o Senhor estabeleceu através dos profetas Ezequiel, Isaías, Jeremias, Daniel, principalmente Daniel, porque Daniel, ele estabeleceu praticamente toda a visão profética do finais dos tempos. Tanto é que o Apocalipse, quando Jesus ditou para João na ilha de Pátimo, o Apocalipse ele tem tudo a ver com os prescritos de Daniel, com as profecias de Daniel. Você pode ver, faz uma comparação entre Daniel e Apocalipse que você vai entender muita coisa. Então, o grande relógio de Deus para nós salvos, para nós crentes, chama-se profecias. Mas não é aquela profecia que alguém chega na sua cabeça e põe a mão e fala, assim diz o Senhor. Não, isso é uma profecia, isso aí é o dom da profecia. É diferente. Certo? Você pode aceitar alguém profetizar sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Oh, irmão, eu quero profetizar sobre você. Isso é o dom da profecia. Agora, a profecia foi dada pelos profetas, a Deus pelos profetas, e prescritas e bem registradas na Bíblia. Amém? O crente precisa estudar a Bíblia e conhecer a Bíblia de forma profunda. Então, eu estou me referindo ao tempo profético de Deus. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 4, ele diz assim, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aquele exato momento, quando Jesus nasceu, inicia-se a plenitude dos tempos. Aí ele fala assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí ele fala lá, isso em Marcos. Lá em Mateus ele fala, ensinai a todas as nações e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele fala assim, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós estamos vivendo aqui a plenitude dos tempos que iniciou no nascimento de Jesus e agora estamos vivendo o quê? A consumação dos séculos. Ou seja, essa plenitude de tempos está se consumando. Por isso que nós vivemos a geração da consumação dos séculos. Meu irmão, não tem mais o que esperar. Ou você entende todo o contexto profundo das profecias bíblicas e fica aí pronto para a consumação dos séculos, ou você vai se aliar aos ímpios que não entendem bolufas do que significa palavras proféticas, ou significa daquilo que o Senhor estabeleceu. Conversa com um ímpio que não encontrou com Jesus. Pergunta sobre profecia. Ele vai falar, é de comer? Ele não sabe o que significa isso. Mas o crente em Jesus, que conhece a palavra, obrigatoriamente ele tem que saber o que é profecia. O que significa consumação dos séculos. Amém? Vou sentar porque preciso descansar. Velho é um problema, né? Mas não é por ser velho, não. Eu não me considero velho e nem me acho velho. O pastor Daniel, sim, ele se acha velho. Você é meu amigo, né? E eu sou seu amigo, não sou, não? Ah, era? A partir de hoje era? Bom,
Então, em cima dessa analogia que eu expus para vocês, inicialmente eu quero falar com vocês sobre a vinda de Cristo, ok? Cadê o tecladista? Come here, my brother. Vem pra cá. Toca de novo lá. O rei está voltando. Já está tudo desligado, você vê? Que coisa. Mas é importante a gente cantar de novo. Pelo menos o coro. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Repararam a letra? O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. Então a vinda de Cristo está envolvido aí algumas questões. Primeiro, trombeta. Segundo, o rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome? Então está envolvendo quem mais? Salvo. Não pensa você que Jesus vai chamar todo nome lá. Francisco, presente. Pedro, pronto, Senhor. Não, ele vai chamar quem? Os salvos. E num abrir e fechar de olhos. O rei está voltando. O rei está voltando, a trombeta está soando. Quem vai ouvir o som da trombeta? Não é todo mundo? Os ímpios não vão ouvir? Só os salvos. Os salvos vão ouvir o som da trombeta. Você tem certeza que o seu nome vai ser chamado? Tem? Não, não tenho certeza. Demorou de falar, porque não tem certeza. No decorrer dessa ministração, eu gostaria que você tivesse certeza. Se você veio aqui hoje, nesse retiro, com a expectativa de ouvir uma mensagem vibrante, vendo o pastor Messias pular aqui de entusiasmo. Primeiro, eu não posso pular porque eu estou com um problema na perna. Segundo, eu não quero aqui ministrar uma mensagem de vibração. Eu quero dar para vocês uma visão profética sobre a volta de Cristo. Porque esses dias, o que mais se vê na internet, essas mensagens imperativas, deterministas, convencendo as pessoas de que o poder está na gritaria. Se vocês acompanham a internet, vocês vão ver. É insuportável, chega a ser insuportável. Deus quer falar com você nas entrelinhas hoje. Seja sensível no que vai ser ministrado nessa noite. Até agora eu não comecei a pregar, só estou dando as introduções. Lá na segunda vinda de Cristo, que vai ser breve, nós precisamos entender muitas coisas envolvendo a vinda de Cristo.
E na segunda vinda de Cristo, nós vamos ter finalmente, aleluia, a completa realidade da nossa salvação. Se hoje você tem certeza que é salvo, e essa certeza vai ser consolidada e confirmada só na segunda vinda. Porque aí a hora que você for transladado, retirado desta terra, aí você vai entender a importância da sua salvação. Quando Paulo fala aos Filipenses, agora, pois, desenvolvei a vossa salvação. E o que significa isso? Cada dia que você estuda a Bíblia, cada dia que você ora, cada dia que você vem à igreja, cada dia que você desenvolve a sua comunhão com a eclésia, cada dia que você se envolve no compromisso com a obra de Deus, você está crescendo um pouquinho mais e desenvolvendo a sua salvação. Se você distancia de todo esse compromisso, de toda essa responsabilidade, você vai apagando o brilho da sua salvação. Mas quando Jesus voltar, essa salvação será consolidada de forma completa. Amém? Então vamos ministrar usando apenas textos bíblicos. Eu não vou falar quase nada. A minha esposa disse que eu falo muito. Mas eu vou justificar a minha fala hoje dizendo que quem vai falar não sou eu, é a Bíblia. Tá bom? Por isso que vai demorar um pouquinho, mas eu espero que vocês não durmam. Porque senão a trombeta pode tocar e você não possa ouvir. Então não durma não. Fique atento, fique atento, porque você precisa ouvir o som da trombeta. O rei está voltando. Ah, ele tá dormindo ali, ó. Certo? Vamos lá. Pode voltar. Pode voltar. Muito obrigado. Vou falar para Jesus levar você no arrebatamento. Ah, bom, né? Já falou aí. Jesus ensinou os seus discípulos a vigiarem pelo seu retorno, sim ou não? O que ele falou em Lucas capítulo 12, verso 40? Não precisa acompanhar, fala de cor. Não sabe? Ele diz assim, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, por isso que você está hoje ciente que Jesus mandou você ficar vigilante em relação ao seu retorno. A expressão aqui, ficai apercebidos, no texto, implica uma exata compreensão de que é iminência. Por isso que a palavra nessa noite seria a iminente volta de Cristo. Ou seja, ao longo do Novo Testamento, nós encontramos que a igreja recebe instruções, recomendações para estar sempre pronta. O pastor Daniel, eu acredito que ele é escatológico e tem falado da vinda de Cristo para vocês. Sim ou não? Se ele não falou até agora, eu vou puxar a orelha dele. Ele já foi meu discípulo e não pode ficar sem falar da volta de Cristo. Você está falando? Olha lá, hein? Se ficar aqui 50% da igreja é porque você não falou. Meu querido, o pastor Daniel está falando do retorno da vinda de Cristo. Embora um percentual enorme de pastores hoje já não pregam mais a vinda de Cristo. Um percentual de pastores hoje só quer saber de pregar prosperidade, determinação e riqueza própria. Então esse povo não está preparando para ir para o céu, está se preparando para ficar na terra. Hoje se prega muito a mensagem do ter
do possuir e não a do ser. Para que você está preocupado em só ter casa, ter carro, ter dinheiro, ter bons empregos? Meu irmão, você tendo o suficiente para manter você e sua família e manter a obra de Deus e ser bênção para o reino de Deus, tudo bem, não precisa mais nada. Se preocupe um pouco de se preparar para a vinda de Cristo. Mantenha-se vigilante, porque a qualquer momento o rei, a qualquer momento a trombeta estará soando. E aí? Você vai ouvir o som? Então é preciso, lá em Mateus 24, diz assim, portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Não foi isso que Jesus falou? Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A iminente vinda de Cristo, nós entendemos que é uma situação realmente muito importante para todos nós. Vamos entender isso a partir do momento que os textos bíblicos vão fluir na sua vida. O rei está voltando ou não? Sim ou não? Muito bem. Quando Paulo ele estava escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz assim, igreja, não durmamos, pois como os demais, mas sejamos sóbrios e vigilantes. No capítulo 5 ele falou isso. E ele falou isso no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Já no capítulo 4, ele falou que o Senhor virá e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que ficarmos vivos seremos transformados ao encontro com o Senhor nos ares. Alguém quer subir ao encontro com o Senhor por meio de ressurreição ou por meio de transformação? Escolha. Você quer subir ao encontro do Senhor por meio da ressurreição ou por meio da transformação? Escolha. Escolha. Vocês estão pensando muito. Vocês estão querendo subir ao encontro do Senhor por meio da ressurreição ou por meio da transformação? Transformação, você não é nada bobinho, né? Ressurreição significa que você tem que morrer primeiro. E ninguém aqui eu descobri que quer morrer. Nós temos aqui quantos pastores? Pastor Rogério, pastor Daniel, quem mais? Como é que você chama? Quem é outro pastor? Tem mais algum pastor aí? Como é que chama? Pastor Eduardo. Então nós somos em 4 pastores aqui. Se alguém quiser ir pela ressurreição, nós já ministramos a extrema unção. Não é verdade? Você não está disposto? Não. Eu estou comprometendo muito o pastor Daniel hoje, coitado. Ok. Mas nós queremos subir pela transformação. Nós não queremos passar pela morte. Mas se passarmos pela morte, não tem problema. Os que morreram só os que estiverem em Cristo é que vão ressuscitar ao encontro com o Senhor. Não é para todo mundo, não.
Os ímpios que morreram hoje e estão no sepulcro, eles vão ter que aguardar ainda a segunda ressurreição. Existe um louvor antigo, não sei se você lembra. Falar em antigo, você vai lembrar. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu aqui não fico, eu quero ir ao céu. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Você quer na primeira ou na segunda? Porque a segunda é para os ímpios. Depois do milênio, depois de 1000 anos, depois da grande tribulação, depois de 1000 anos de reinado teocrático de Deus na terra, os ímpios vão ressuscitar ao encontro com Deus para o juízo final. Vão comparecer no trono branco, no juízo final, e receberão a sentença: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eles vão só serem ressuscitados para receber a sentença. Então, se você for ressuscitado na primeira ressurreição, você vai ao encontro com o Senhor, nos ares. Amém? E se você não morrer, e Jesus tocar a trombeta com os anjos, e ele vier buscar com poder e grande glória os salvos, o seu corpo vai ser transformado. O que Paulo fala em 1 Coríntios 15? O que é corrupto se revestirá de incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá de imortalidade. Tragada foi agora a morte pela vitória. Nosso corpo será transformado. Maravilha, né, irmãos? Aleluia. Se os discípulos e a igreja primitiva deviam esperar a vinda do Senhor para aquela época, a qualquer momento daquela época, quanto mais devemos nós esperar o Senhor com grande expectativa. O que o apóstolo Tiago disse? Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago capítulo 5, verso 8. O que João falou no Apocalipse? No capítulo 1, versículo 3, ele diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Aliás, não foi João que falou, foi Jesus que falou e João escreveu. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vocês já leram no comecinho de Apocalipse isso? Já lá no final do Apocalipse 22, verso 10, ele disse: não seles as palavras da profecia desse livro. Quer dizer, tudo que está escrito no Apocalipse não deveria ser selado por João para aquela época. Porque ele diz assim: porque o tempo está próximo. Próximo está o tempo. Quando Daniel recebeu uma palavra profética lá no seu livro, ele disse Deus para Daniel: sele este livro, onde será aberto nos finais dos tempos. Hoje nós estamos entendendo profeticamente que Daniel exerce uma confirmação na profecia dos finais dos tempos. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 1, ele diz assim no versículo 7 e 8, de maneira que nenhum dom vos falte. Esse não é o momento de faltar o dom de Deus na nossa vida. Enquanto aguardais a manifestação do nosso Senhor. Então, enquanto estamos aguardando, não deve faltar nenhum dom na nossa vida. Se você ainda não é usado por Deus através dos dons espirituais, busque de Deus os dons, porque os dons, de forma prática, vai ajudar você a aguardar a manifestação do Senhor. Eu costumo dizer que o dom é o combustível do crente. Se o crente não tem dom, ele não tem manifestação do poder de Deus na vida dele. Logo, ele é um crente frio, apático, indiferente, alheio àquilo que a Bíblia diz.
E o que mais a Bíblia diz para o crente é sobre a vinda de Cristo. Ele tem que estar sempre cheio dos dons espirituais para que ele possa estar bem aquecido e a vinda de Cristo seja uma força viva na vida do crente. Não perca a esperança, viu, meu irmão? Jesus está voltando. A palavra iminente aqui significa provável que aconteça a qualquer momento. Por isso que ela chama-se iminente. O que pode acontecer num momento muito próximo. Por isso que chama iminente. E também pode ser de forma imediata. A palavra iminente quer dizer imediato. Que está prestes a ocorrer. Então nós estamos vivendo a vinda iminente do Senhor. Quando falamos dessa iminência do retorno de Cristo na terra, nós queremos dizer que ele poderá voltar a qualquer momento, a qualquer instante, sem que mesmo não esperamos e não sabemos a hora, o minuto. Vocês sabem que muitos aí estão querendo marcar o dia da volta de Cristo, né? Ou já marcaram. A última decepção de pessoas que marcaram a vinda de Cristo foi a missionária, hoje ela é apóstola, Valnice Minhones. Alguém já ouviu falar dessa mulher? Ela marcou a vinda de Cristo para 1999. Virou o milênio, 2000, hoje já estamos em 2018. E Jesus não voltou ainda. A palavra iminente quer dizer a qualquer momento. Não significa o exato momento. Eu não posso marcar a volta de Cristo em hipótese alguma. Amém? Por isso nós temos que estar preparados. Eu vou fazer algumas perguntas e a própria Bíblia vai responder. Fique atento. Jesus prometeu aos seus discípulos que ele regressaria de novo? Sim ou não? Lá em João 14 diz, não se turbe, crede em Deus, na casa de meu Pai. Se não fosse assim, teria dito, vou preparar-vos-lo, e quando eu for, voltarei para vós mesmo. Uma promessa de que ele vai voltar. Aleluia. Ele diz, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Quem quer ser levado por Jesus aqui? Há muitos lugares que ele foi. Olha, ele foi por um tempo. Na parábola, onde ele distribuiu os talentos, ele distribuiu o talento para um, para outro, e diz, olha, eu vou ficar ausente por um tempo, mas eu retornarei. É só olhar lá na parábola. Eu retornarei. E os mordomos achavam que não podiam prestar conta, né? Se deram mal, não deram? Não cuidaram dos talentos, se deram mal na prestação de conta. Segunda pergunta. Então Jesus vai voltar. Isso é com certeza. Ele deu essa esperança para os discípulos. Os anjos prometeram que Jesus viria de novo. Os anjos entraram em cena também prometendo? Sim ou não? Só uma pessoa que respondeu sim. Por quê? É demonstração que vocês não têm convicção ainda de que os anjos entraram em cena prometendo. Vocês já leram lá em Atos capítulo 1, quando Jesus estava subindo aos céus e apareceram 2 anjos e eles disseram assim, varões galileus, por que estás olhando para os céus? Naquela época quase não eram só os discípulos, 12 discípulos, mas a Bíblia diz, Atos dos Apóstolos diz que era quase 500 irmãos. Os 120 que estavam no cenáculo e mais uns 300 e pouco. E Paulo fala isso para a igreja de Corinto, que o número de pessoas que olhavam para os céus chegava a 500 pessoas, 500 discípulos olhavam para os céus. E aí entraram em cena os anjos, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir.
Então, os anjos confirmaram que ele vai voltar. Agora, os anjos confirmam sim ou não? Agora vocês estão cientes. A partir de hoje, ninguém é mais ignorante nessa área. O Messias está falando aqui. Mas eu não sou o Messias, eu sou apenas um Messias. Eu sou o Messias da Sandra. Mas o Messias virá com poder de grande glória, isso eu tenho certeza. Aleluia. Terceira pergunta. Como regressará Jesus? Lá em Lucas, capítulo 21, versículo 27, diz assim: E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande... Não, Shekinah. É a mesma coisa. Peguei os 6. É grande glória, grande Shekinah. Eu já saudei vocês com a grande Shekinah. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Isso vai acontecer em 2 momentos. Primeiro, só os crentes e salvos e eleitos que verão. Segundo, quando Jesus voltar com os seus, nas nuvens com poder e grande glória, aí todo olho o verá. Todo olho o verá. Quarta pergunta. Quantos o verão quando ele vier? A Bíblia diz em Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. O Apocalipse diz que todo olho o verá. E aqueles que o transpassaram, ou seja, aqueles que o negaram, aqueles que pregaram Jesus de novo, como você pregou hoje aqui, viu? Você pensa que eu não vi? Mas não era você, era o outro antigo, né? Mas hoje é o novo. Hoje você não prega mais Jesus. Aleluia. Mas todo olho vai vê-lo. Não no arrebatamento. Arrebatamento é só para os salvos, só para os eleitos. Só para os que morreram em Cristo e serão transformados. Arrebatamento é para esses. Não confunda. Mas quando ele vier com poder e grande glória, ele vai vir com os seus. Imagina os exércitos, miríades e miríades de anjos, milhões e milhares de salvos e eleitos vindo com o Senhor. Descendo. Todo olho o verá. Ao lado estará vindo a Nova Jerusalém, a cidade santa, porque ela vai ficar suspensa sobre a terra no período milenar. Os salvos vão estar lá, habitando nas ruas de ouro. Tem gente que quer andar nas ruas de ouro? É a Nova Jerusalém, é a nova cidade. É essa que Jesus falou em João 14. Eu vos vou preparar-vos lugar. Essa cidade vai estar suspensa sobre a terra. E os habitantes da terra que vão reinar com Jesus e vão ser súditos com Jesus aqui na terra, porque Jesus, quando ele descer, ele vai pisar na terra, no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que o monte se fenderá pelo meio. Vai haver uma fenda no meio que dá para passar um carro, de tão grande é a fenda. Só no pisar de Jesus sobre o Monte das Oliveiras. E ele vai assentar no trono de Davi, lá em Jerusalém. Por isso que Jerusalém tem que ser a capital de Israel. As coisas estão caminhando para isso. Jesus, ao sentar lá, ele será rei e vai estabelecer o governo sobre vara de ferro, o governo teocrático dele, com toda a autoridade sobre a terra. Que maravilha. É muito importante você entender isso. E sobre a terra estará a Nova Jerusalém suspensa, e todo o olho verá ali como uma estrela reluzente, ela brilhando sobre a terra.
Os salvos vindo de lá, trazendo as folhas da árvore da vida para alimentar as nações sobre a terra. E quem comer da árvore, as folhas da árvore da vida, não vão ter mais doença e não vão ter mais enfermidade. Por isso que o homem vai voltar a viver 1000 anos. Ele vai ter longevidade. Você pode entender isso? Já estudou escatologia sobre a era milenar? Quem já estudou sabe o que eu estou falando. Infelizmente não dá tempo da gente detalhar. Se fosse um estudo mais profundo, eu detalharia para vocês. Mas a Bíblia fala que todo olho o verá. Quinta pergunta. Que veremos e ouviremos quando ele voltar? Porque o mesmo Senhor, lá em Paulo fala em Tessalonicenses 4, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu já falei sobre isso. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Você pode ouvir a voz do Senhor? Sim, você ouvirá a voz do Senhor. Os salvos vão ouvir tanto o som da trombeta, como a voz do Senhor, vindo com poder e grande glória. Eu não sou daqueles que afirmam que os salvos vão ser pegos desprevenidos. Não. Nós vamos estar certos e teremos uma sensação fortíssima e ouviremos o som e nós vamos afirmar, chegou o nosso momento, chegou o grande dia. Só os salvos. Mas isso será de forma não abrir e fechar de olhos. Ou seja, a simbologia aqui, a figura aqui, o senso figurativo aqui, é que será rápido demais. Eu costumo defender a palavra arrebatamento dentro do campo etimológico. Eu costumo defender que a etimologia da palavra arrebatamento quer dizer sequestro, tomado à força, tomado bruscamente. O Senhor vai nos arrancar dessa terra de forma brusca, violenta, rápida, como um sequestro. Amém? Quem não quer sequestrado, fica aqui, o problema é seu. Ué, eu quero. Eu quero. Estou preparando para isso. Sexta pergunta. Aí você pode falar, pastor, quantas perguntas? 15. Aguenta aí. Não durma, não. Eu estou na sexta. São 15. Eu falo com a boca cheia. 15. Você está disposto a aguentar? A sua vinda para buscar os salvos será visível? A Bíblia diz em Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Alguém aqui já viu um relâmpago? Ah, tá. A minha mãe falava assim, tá relampeando. A gente costuma falar de relampeando, mas o correto é relampejando. O relâmpago, então o sentido é relampejar. Não é relampear. Tá? Se você falava relampear, está errado. Relâmpago, relampejar. Ok? Perfeito? Aula de português. Ok? Então, o relâmpago não é rápido, mas não dá tempo de ver. Você viu? Os salvos vão ver o arrebatamento. O irmão que está meio pesadinho assim, vai 2 anos precisar levar você. Agora, quem que está mais pesado aí? Não, os dois? Aí são 4 anjos reservados para levar. É brincadeira. Isso é só para descontrair.
não vai haver necessidade de anjos. O papel dos anjos não é levar você, tirar você. O papel dos anjos é vir com poder e grande glória para recepcionar os salvos. Eles vão ser mediadores no contexto de ministros de Deus na nossa vida. Hoje os anjos estão aqui como ministros dos salvos. Hebreus fala que os anjos são ministradores dos que hão de herdar a salvação. Então, os católicos apostólicos romanos dizem que são chamados de anjo da guarda. Eu não preciso de anjo da guarda. Eu confio naquilo que está lá no Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os... Sabe quem é esse anjo do Senhor? O próprio Senhor. Na visão do Antigo Testamento, a palavra anjo do Senhor refere-se a Cristo. Quem era o quarto homem que estava na fornalha lá de fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego? Era o Cristo. Quem fechou a boca dos leões na caverna para não comer Daniel? O próprio Cristo. Certo? Então o anjo do Senhor está... Agora existem anjos que foram enviados para comer cevado com Abraão. Aqueles são anjos mesmo. Não foram anjos, foram anjos que vieram lá em Sodoma e Gomorra avisar que o juízo de Deus viria sobre as duas cidades? Até que os homens das cidades desejaram possuir os anjos de tão bonito que eles eram. E os anjos fizeram com que todos eles ficassem cegos. Então, o papel dos anjos não é estabelecer, por exemplo, a retirada dos salvos. Eles já são ministros nossos hoje. Os salvos já são ministrados por Ele, cuidados por Ele, amparados por Ele, sustentados por eles. Eu saí de Buritama e disse, Senhor, guarda a minha casa. Somente nesse período, né, de carnaval. Senhor, nos acompanhe, guarde o nosso carro. Um carro pode ter problema, guarde o nosso carro. Vocês não saíram de casa hoje e não fizeram essa oração? Senhor, cuida da nossa casa. Ou não fizeram nada? Eu costumo fazer isso. É o anjo do Senhor que está à nossa disposição. Mas no arrebatamento, não. Eles virão, não é para levar os pesadinhos, não. Nem os magrinhos. Eles virão simplesmente para confirmar os salvos que eles cuidaram aqui na terra. É como se ele dissesse assim, estamos entregando. Quem mais vai junto com a igreja subir? Quem mais? Quem subirá com a igreja? Quem vai subir com a igreja? O Espírito Santo. A Bíblia diz assim, Jesus quando subiu ao céu, ele falou assim, não vos deixarei órfão, mandarei o Consolador para que fique convosco. Ele vos guiará em toda a verdade, ele vos ensinará todas as coisas, não é? Aí a igreja hoje ela é guiada pelo Espírito Santo. A hora que a igreja for arrebatada, o Espírito também se retirará dessa terra. Por isso que o Apocalipse fala assim, ai dos que habitarem sobre a face da terra. Se você quiser ficar aqui para ver o que vai acontecer, o problema é seu. Não vai ter mais pastor, não vai ter mais mensagem bíblica. A Bíblia até vai ficar aqui. Esse livro não vai para o céu. É um livro, mas ela vai se tornar um livro comum. Ninguém vai ter condições de interpretar mais. Porque quem ajuda a interpretar isso aqui é o Espírito Santo. Ele não vai estar mais aqui. Então, se você não tomar cuidado, você vai ficar na grande tribulação, que vai vir não só sobre Israel, mas sobre todo o mundo, sobre toda a face da terra. 7ª pergunta. Cheguei na metade. Como nos preveniu Jesus para que não sejamos enganados sobre a sua segunda vinda? Mateus capítulo 24, que é considerado por mim, que estudo escatologia, o texto central dos pontos proféticos. Se você quiser entender escatologia, parte
de Mateus 24. Tá? Se você decorar Mateus 24, estudar Mateus 24, você vai entender tudo que é relacionado à vinda de Cristo. Então, Mateus 24 diz assim: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali ou aqui, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eu quero ser contrário a vocês. Eis que vou-lo tenho predito, diz o texto. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, é muita gente hoje sendo seduzida por mensagens antibíblicas, por falsos profetas e falsos cristos. Hoje a mídia está cheia de pregadores dizendo, não precisa ir na igreja, é só você ligar um controle no meu canal, você vai me ouvir. E você vai receber uma enxurrada de heresia. Tem gente que, eu não vou mais na igreja não, eu vou servir a Deus em casa. Eu vou assistir o show da fé em casa. Hoje eu tenho o apóstolo do chapéu, que eu posso ouvir bem umas mensagens boas dele, ele prega e ele determina a cura. Então o pastor Daniel não está com nada, eu vou ficar aqui em casa ouvindo. O apóstolo Duque, só Jesus na causa. Que calamidade é aquilo, meu Deus. Aquilo é patético ao pronto. Eu não tenho adjetivo para declarar o que aquele homem é. Eu não estou julgando, não. Eu tenho embasamento bíblico para falar isso. E como crente que está esperando Jesus é envolvido nessa façanha diabólica de falsas heresias. Acredita. Teve uma irmãzinha que chegou assim, pastor, eu estava orando, falou para mim isso. Imagina que ela ouviu depois. Falou assim, pastor, eu estava orando e o Espírito do Senhor falou no meu coração para dividir o dízimo. Eu vou dar 10%, eu vou dar 5% para a igreja e 5% para o R.R. Soares. Ainda pronunciou R.R. Soares. Eu falei, senta aqui. Eu até cuspia de tanto que eu falava. Não é pelo dízimo, não é pelo dinheiro, porque isso aí não interessa. A fidelidade do dizimista cabe a você, não cabe a mim. Eu sou pastor, eu prego a fidelidade do dízimo. Se a pessoa não é dizimista, o problema é dela. Com Deus, ela que vai acertar com Deus. Porque a obra de Deus, Deus supre tudo. Teve outro irmão que falou assim, estou indo embora, pastor. Falei, para onde? Vou sair da igreja. E eu sou o maior dizimista aqui. Pensa bem, pastor. O senhor vai perder o maior dizimista. Aí ele não contentava. Eu falei, irmão, pode ir embora, sossegado. Tranquilo. Não estou preocupado, não. Se você é o maior dizimista, eu tenho o maior provedor na igreja. Qual a diferença? Quem ganhou nessa? Ele é o maior dizimista e eu tenho o maior provedor. Quem provê a igreja não é você com seu dízimo, é o Senhor. A fidelidade de Deus é independente disso. Ele é fiel, independente de você dar ou não o dízimo. Aí, sabe, ele não contente, ele falou assim, virou as costas e falou assim, agora eu quero ver se essa igreja vai continuar ou vai fechar. Voz de Satanás, sai da minha vida. Arreda-te, Satanás. Então é isso aí que a gente vê. Ah, meu Deus, não dá tempo. Não dá tempo. Eu dei um sermão de quase 40 minutos nela. Não dá tempo para falar aqui. Oh, Jesus.
É complicado. E o pior é que com a minha fala, eu perdi os 50%. Ela saiu da igreja e deu os 10%. Eu perdi os 5%. Ela deu os 10% para o R suave, não adiantou. Continua dando, problema dela. Então, tem crente que quer ir para o céu desse jeito, viu? Não tem anjo que vai levar um indivíduo desse. Aliás, ele não vai levar, ele vai recepcionar. Certo? Então não tem como chegar no céu uma pessoa que está dando ouvidos a doutrinas de demônios. Ensinamentos errôneos, heréticos, fora do contexto bíblico. 8ª pergunta. Alguém sabe a hora exata da vinda do Senhor? Quem sabe aqui? Levante a mão. Deixa eu abaixar, porque eu não sei também. A Bíblia diz em Mateus 24, quanto ao dia e a hora ninguém, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Quando Jesus falou isso aqui, ele era o quê? Glorificado ou ainda homem? Ele estava falando como filho de Deus, homem. Mas hoje ele sabe, porque hoje ele está com o corpo glorificado. Entenda isso? Você entende isso? Como filho do homem, ele não sabia, para mostrar que a classe humana não tem condições de saber. Nem os anjos, porque os anjos não são deuses. Os anjos são ministros e criaturas de Deus que estão a serviço dos salvos, tanto aqui como na eternidade. Os anjos não. Teve uma irmãzinha que comeu arroz demais e feijão demais e foi dormir, e ficou uma intoxicação, e depois falou que recebeu uma revelação. Né? Acho que ela comeu demais e foi para a cama. Aí veio por cima de mim. Pastor, Deus me revelou, através de um sonho essa noite, que quando nós chegarmos no céu, os anjos vão pegar em nossas mãos e nos levar para mostrar as nossas mansões que o Senhor foi preparar. Só que antes dele preparar e mostrar as mansões, os anjos vão nos levar a um lugar e mostrar que um recipiente com milhares e milhares de gavetas. E os anjos abriam as gavetas e diziam, está vendo o que está aqui? São os cabelos das minhas servas que foram cortadas na terra. E os anjos recolheram e botaram nas gavetas. Vocês querem que eu fale o que eu falei para essa mulher? Tem misericórdia. Fazer o quê? 9ª pergunta. Em relação à vinda, o que nos diz Cristo que nós devemos fazer? Isso é importante. Mateus 24 diz, portanto, vigie, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então, vigie. A função sua, minha, nossa, da eclésia, da igreja, é vigiar. Por isso, hoje estamos aqui advertindo e falando da volta de Jesus. 10ª pergunta. Como nos preveniu Jesus para que não sejamos surpreendidos por esse acontecimento? Interessante. Ele falou em Lucas 21, olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias. Quem sabe o que é glutonaria? Comer demais, comelância, embriaguez e dos cuidados da vida. Cuidado da vida é só pensar nos bens materiais. Eu cheguei para uma irmãzinha, isso é a experiência de pastor de 40 e tantos anos que eu já tenho.
Cheguei para um exemplo, por que você está ausente na igreja? Você não tem vindo, eu não tenho notado a sua ausência? Pastor, é porque meu cachorro ficou doente. Eu não tenho podido, eu estou tratando do meu cachorro. Pensei 2 vezes, falei, bom, tá certo, né? É uma criatura, precisa de cuidado. Aí o Espírito Santo falou, tá certo coisa nenhuma. Tá certo coisa nenhuma. Isso é falta de prioridade. Priorizou o cachorro do que o culto? Priorizou o animal? Outras coisas? É a mesma coisa do crente que fala assim, eu não vou ao culto hoje porque tem jogo do Corinthians. Ou do Palmeiras, ou do Santos. Ou outros falam assim, não, o pastor Daniel e o pastor Vizinha, me perdoe. Eu não vou não, hoje eu vou ficar assistindo Faustão. Isso é falta de prioridade. Eu não tenho nada contra o Faustão, mas também não tenho nada a favor. Mas o que você vai ficar em casa assistindo Faustão? O que ele vai ensinar para você? Se virar nos 30? É isso que ele ensina. A dança dos artistas lá. Gente, o que nós vamos ficar em casa, trocar o nosso culto por outras razões? O texto está dizendo que nós temos que cuidar da nossa vida. Teve um irmãozinho na igreja que ele não ia na escola dominical. Eu falei, por que você não vai? Porque o horário, domingo de manhã, é dia de eu lavar o meu carro. Ele ficava a manhã inteira, lavava, brilhava, passava cera e tal. A manhã inteira, lavando e brilhando o carro. A prioridade era o carro. Outros, não vou na escola dominical porque eu tenho que estudar. Aliás, eu tenho que ir ao mercado. Tenho que comprar, fazer compra. Ele pode fazer outro dia. Por que ele tem que ser de manhã? É questão de priorização. Por isso que Jesus fala aqui em Mateus 21, não é? Os cuidados da vida. E venho sobre vós de imprevisto aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Gozado, Mateus fala que ele virá como ladrão. Lucas já fala que ele virá como um laço. Interessante, né? Virá como um laço. Alguém já foi laçado aqui ou não? Ou alguém já laçou um boi, um cabrito, um cavalo? Minha mãe, quando mandava eu pegar uma galinha ou um frango para ela matar, eu tinha uma especialidade. Certo? Eu gostava de laçar. Eu pegava e ficava assim. Jogava o laço. No meio de 30 galinhas, sempre uma, coitada. Aí a minha mãe falava, mas não era essa que eu queria matar. Eu falei, agora já lacei. Está laçada. Era assim. E aí? Também eu pegava com estilingue. Na cabeça do frango, ele caía, eu já pegava, minha mãe matava o frango. Eu era rebelde, terrível. Eu tinha minhas especialidades. Jesus virá como um laço. Literalmente, ele vem laçar o que é seu. Ainda bem que eu jubilei. Está vendo? Não sou mais pastor local. Passei minha igreja para um outro pastor, minha cria lá. Eu já estou jubilado, então agora eu só vou palestrar. E agora eu não vou cuidar mais dessas ovelhas rebeldes, não. Eu dei a minha também. Né? Brincadeira, eu amo ser pastor. Vai ser complicado esse período que eu estou vivendo, mas Deus sabe tudo. Vigiai, pois, em todo tempo, diz Lucas. Vigiai em todo tempo, orando para que sejais havido por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Eu quero estar de pé diante do Filho do Homem. Eu não quero estar prostrado no meu comodismo, na minha frieza, na minha indiferença, na minha apatia, na minha falta de prioridades.
Eu tenho que priorizar o reino de Deus. É hora de despertamento. Eu iniciei esta fala dizendo que é tempo de despertarmos. 11ª pergunta. Por que Jesus está demorando tanto? Quem sabe? Ele já prometeu lá para Pedro, ele prometeu para Paulo, ele prometeu para João, ele prometeu para tantos apóstolos que ele viria breve, e eles esperavam para aquela época e já passaram quase 2000 anos e Jesus não veio. Por que ele demora tanto? Você fala, mas está demorando demais. Pedro nos dá a resposta. Na sua 2ª carta ele diz assim, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O dia do Senhor não significa o nosso dia. Para nós é uma demora, mas para ele o tempo está já previsto, já está determinado. Mas está acabando. Porque as profecias e os sinais indicam esse momento maravilhoso. Aí o Pedro, para completar e essa ilustração que ele faz, essa comparação de que 1000 anos e um dia para Deus, ele diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Jesus não está demorando. Ele está esperando apenas que complete o número dos salvos. Amém? 12ª pergunta. Você falou, Glória, está acabando. Enquanto esperamos por Jesus, como devemos viver a nossa vida hoje? Paulo, escrevendo ao pastor Tito, ao seu discípulo Tito, ele diz assim, no capítulo 2, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de todas as boas obras. Quando Paulo falou isso para Tito, ele está dizendo, olha, vocês guardem a esperança da vinda, de forma santa, sensata, justa, renunciando às impiedades e às paixões mundanas. Então, Jesus estava na casa do irmão aqui, mas ele não queria renunciar à bebedeira, à dança e nem às drogas, né? Que você estava cheirando droga, né? Os amigos, a bagunça. As pessoas acham que vão ser arrebatadas, vão subir com Jesus, amando as paixões desse mundo. Não. Na mentira, na falsidade, no engano, devendo para todo mundo, sendo péssimo pagador, tendo nome no Serasa, no SPC, dando péssimo testemunho, escondendo atrás das glândulas do mercado, porque está comprando cerveja para o pastor não enxergar. Eu já peguei muitos crentes com cerveja no carrinho do mercado. Aí ele fica com aquela cara de taxa, dizendo assim, é para o meu amigo. E quer que eu acredite. Eu não tenho nada que... pastor, uma cervejinha só. Teve um irmão que falou assim, pastor, eu tomo, mas sem álcool. Ah, tudo bem, sem álcool.
Mas vicia também. Vicia. Sai espírito de celular. Não mandei você tocar, não. Olha aí. Isso aqui às vezes é bom, mas às vezes atrapalha. Nossa, já 10h15, misericórdia. Viver uma vida santa não é para qualquer um, não. Viver uma vida pura, isenta as coisas desse mundo, não é para qualquer um. Crente que tem coragem de chegar nessa época, por exemplo, desligar a televisão, falar, carnaval eu não põe na minha mente, de hipótese alguma. Festa da carne. Ah, mas tem o carnaval gospel, pastor, eu vou assistir o carnaval gospel. Ah, tem, né? Tem o carnaval gospel. Então tem. Vai nessa que você vai ficar, seu bobo. Seu tonto. Vai acreditando no carnaval gospel. Ah, porque a Fernanda Brum, ela está no palanque tal e falando que Jesus é para todos. Já viu isso? Está na internet. Ela está num palanque de bastantes foliões, falando, Jesus, eu vim aqui nessa noite para falar para você, em plena época de carnaval, que Jesus é para todos, Jesus ama todos. Todos vão para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Como é que você vai falar num carnaval quem quer ir para o céu? É lógico que todo mundo quer ir. Ninguém quer ir para o inferno. Mas naquela circunstância, vai para o céu? Aí vem os tontos rebater na internet aquilo que você fala, né, Rogério? Fala assim, tem crente que faz coisa pior do que os foliões do carnaval. Obra da carne reina mais dentro das igrejas do que lá na avenida. Tem crente que fala isso para mim. Escreve lá nos comentários. O senhor está falando aí de carnaval, mas tem crente que vive uma vida carnal dentro da igreja. E o senhor ainda fala assim, e o senhor sabe disso. Ainda põe eu na fria ainda. E eu falo, pensei comigo, pior que sei. Não é fácil ser crente hoje, não. Não é fácil ser cristão, não. Por isso que está escrito que até os escolhidos seriam enganados. Então, cuidado. Cuidado para você não ser enganado nesse aspecto. 13ª pergunta, 13ª. Como estará o mundo quando Jesus regressar? A Bíblia diz em Mateus 24, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo. Não é isso que fala a palavra? Casando-se e dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O mundo está nesse caos. Quando eu lia esse texto, casando e dando-se casamento, eu achava que Jesus estava sendo muito radical aqui quanto ao casamento. Ué, mas o casamento não é uma instituição de Deus? É. E por que ele fala isso? Hoje eu estou entendendo. Que casando e dando-se em casamento é a questão do gênero. Pode me falar que eu sou preconceituoso, que eu sou isso ou aquilo. Não tem problema. Homem casando com homem, mulher casando com mulher. Que absurdo. É o estado do mundo, é o quadro do mundo. É o que está aí se apresentando. Eu falei para a minha igreja uma vez, irmãos, se eu for preso, porque se eu não fizer casamento de homossexual, se eu for preso, vocês vão me visitar na cadeia? Pessoal, vamos. Vocês levam uma marmitex para mim? Levo. Brincadeira que o Estado dá comida hoje por isso. Querido, nem que eu for preso, não faço. Pode me matar, não faço.
Tenho certeza que o pastor Daniel também não faz. Nós estamos vivendo esse quadro do mundo. 14ª pergunta. Estou retornando? Que história é essa? Ah! 14ª. É bom sinal, que vocês estão atentos. Ah, tá anotando. Oh, boa, beleza. Eu gosto de gente assim. Não! Vocês estão com sono? Ah, eu vou contar umas historinhas aqui, vocês vão acordar já. Será a vinda de Cristo uma ação para recompensas? Sim ou não? Quando Jesus voltar, ele vai recompensar? Sim ou não? Lá em Mateus 16, diz assim, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Vai haver recompensa segundo as suas obras. Trata de produzir obras boas, coisas boas, para você ser recompensado naquele dia. A palavra recompensa aqui quer dizer galardão. Você vai ser galardoado. A Bíblia diz que aqueles que forem levados para o céu com o Senhor nos ares vão receber as recompensas no tribunal de Cristo, no juízo de Cristo. Todos os salvos serão julgados, não para salvação, mas julgados pelas suas obras para receberem galardão. E é importante que esses galardões sejam oferecidos para que quando você voltar nas nuvens com o Senhor, você possa reinar com Jesus aqui na terra. Os que receberem galardões vão reinar com Cristo aqui na terra. E os que não receberem galardões, não tem problema, vão ficar lá andando na rua de ouro, para lá, para cá, adorando o Senhor. Não tem problema. Teve uma irmãzinha que falou assim, para mim não importa o que eu fizer, eu quero entrar no céu, nem que for para limpar o tapete. E eu já respondi, desde onde vai haver sujeira no céu? Para você limpar o tapete? Você está equivocada, então não vai, você não é faxineira, você é salva. E salva vai andar nas ruas de ouro, não limpar tapete. A sujeira de tapete. Isso mostra que tem crente que quer se contentar com pouco. E eu vou dizer mais, sabe por que você quer limpar o tapete? Porque você é serva má e negligente. Você é preguiçosa e omissa, não quer fazer nada na obra de Deus. Porque se você quisesse fazer, você faria visando os galardões que terão no céu para você. Vai ter com a formiga ou a preguiçosa. É assim a coisa que funciona. Mexeu, levou. Falou besteira, então, asneira sem conhecimento bíblico. Tá. Última pergunta. 15ª. 15ª. Por que Jesus regressará? Hebreus 9, 28 fala assim, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação eterna. Acho que o escritor aos Hebreus, eu não sei se foi Apolo, Barnabé ou Paulo, alguns falam que foi Paulo, a gente não sabe a autoria de Hebreus. Mas quem escreveu Hebreus teve a inspiração do Espírito Santo para fechar essa mensagem hoje. Assim, também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados lá na cruz, eu estou parafraseando o texto. Estou acrescentando aqui como se fosse uma paráfrase do texto. Para tirar os pecados de muitos lá na cruz, aparecerá a segunda vez na vida dele,
sem pecado aos que o esperam para a salvação eterna. Me dá mais um minutinho. Esse minutinho que eu refiro é 5. As duas fases da vinda. A primeira fase será no ar. Jesus vai vir nas nuvens com poder e grande glória. A segunda será para a terra, servir na terra. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que ele vai então estabelecer o reinado dele sobre a terra. Na primeira fase, Jesus vem para os seus. Quem são os seus? A eclésia, a igreja. Quem são os seus? A igreja de Cristo, os salvos. Já na segunda vinda, ele virá com os seus. Qual a diferença? Para os seus e com os seus. Ele vem para os seus no arrebatamento, leva arrebatados. E com os seus, já vem com os arrebatados com corpos glorificados. E aí vem aonde todo olho o verá. Quem ficar aqui vai vê-lo. Amém? Aleluia. A primeira fase será a sua vinda como um noivo. Lembra do texto das 10 virgens? Aí vem o noivo. As 10 virgens estavam todas preparadas? Sim ou não? Quem estava preparada? Apenas 5. Aí veio aquele teólogo herético que quer dizer assim, então 5 quer dizer de 10, 50%. Então 50% da igreja será arrebatada e 50% não será arrebatada. Vocês concordam com essa teoria? Não, não tem nada a ver. Ali a parábola quer mostrar que existe uma parte preparados, outros não estão preparados. Ou uma parte está pronta, outra não está pronta. Isso aqui não é um percentual. Jesus não quis estabelecer um percentual de arrebatados ou de pessoas não arrebatadas. Certo? Naquele dia, ele virá como noivo. Já na segunda fase, ele não virá como noivo, ele virá para reinar. Então ele virá como rei. Ele virá como rei. Por isso ele assenta. Ele pisa no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras fende. Aí ele assenta no trono de Davi como rei, para reinar por 1000 anos. Então na primeira vinda ele vem como noivo, porque ele vem para casar com a igreja, na boda do Cordeiro. O que vai acontecer nas nuvens? Vai acontecer 3 coisas. Vão acontecer 3 coisas. O casamento de Jesus com a igreja, do noivo com a noiva é a igreja. Vai acontecer o tribunal de Cristo, onde os salvos serão julgados, o julgamento, e vai acontecer os galardões, a distribuição dos galardões. Vai acontecer, eu falei 3? É 4. Vai acontecer a última ceia. Nós vamos ceiar com Jesus. Ele vai ministrar para nós. Eu costumo fazer uma pergunta assim: o que tem no céu hoje que o homem fez? Os sinais dos cravos. Jesus subiu no céu com o corpo glorificado e mostrou que ainda ele foi para o céu com os sinais. Sim ou não? Ele não mostrou para os discípulos? Eu tenho impressão, isso aqui é uma análise minha. Eu tenho impressão que na boda do Cordeiro, Jesus vai dizer que trouxe vocês aqui foram essas marcas. Não é? A marca do derramamento do meu sangue. E vocês vão tomar e comer pela última vez comigo da ceia do Senhor. Hoje nós tomamos a ceia do Senhor juntamente com o pastor, com seus diáconos, com seus líderes, não é? Mas naquele dia nós vamos tomar a ceia com o Senhor, para consolidar
definitivamente e eternamente a nossa salvação. Amém, amados? Fique em pé, vamos orar. Me perdoe se eu falei demais, mas hoje é retiro, justifica esse caso. Mas eu quero dizer para você o seguinte. Eu fiz, em termos de pergunta, e citei textos bíblicos, para que você entenda que a vida do Senhor é um negócio muito sério. Está registrado na Bíblia. Não é uma historinha de contas de fadas, não é uma historinha humana, ninguém inventou isso. O próprio Espírito Santo revelou isto para os apóstolos, para os profetas. O próprio Deus estabeleceu o tempo da vinda dele, o tempo, e nós estamos vivendo esse momento. Então, como eclésia que vocês são, como igreja, se preocupe mais com a vinda de Cristo. Priorize mais o reino da vinda. Para de se prender a essa terra. Eu achei uma coisa, eu não sou favorável a tatuagem. Não sou. Mas o Neymar, grande craque brasileiro, ele tatuou no pescoço uma frase. Vocês podem observar quando a câmera focalizar o pescoço do Neymar, que agora focaliza tudo do Neymar, né? A hora que a câmera focalizar, pode ver lá que está escrito assim, tudo passa. Por que será que ele pôs isso no pescoço dele? Tudo passa. Vamos perguntar para ele? Ele deve ter um porquê de dizer aquilo. E a hora que eu vi, a câmera focou no pescoço do Neymar, e eu li, tudo passa, eu falei, até ele está afirmando que tudo passa. A riqueza que ele está adquirindo, a fama que ele tem hoje no mundo. Quem é que não conhece Neymar hoje? Não existe um lugar nesse mundo que não saiba quem é o Neymar. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Daniel Sérgio. Quem é que não conhece esse homem? Não é? Mas tudo passa. Fama, riqueza, glória, tudo passa. Porque a glória de Deus vai brilhar mais na nossa vida. E a glória de Deus na vinda dele tem que brilhar. Então, tudo nessa terra passa. Para que tanta riqueza? Tem família que se mata por causa de bens aqui na terra. Briga por causa disso. Para que tudo isso? Nós temos que nos posicionar em relação à vinda de Cristo. Eu não estou dizendo que você não deva casar, gerar filhos, comprar carros. Aproveita, compra um para mim, não tem problema. Certo? Eu não estou dizendo isso. Você pode fazer. Trabalhar, ganhar dinheiro, não tem problema nenhum. Comprar sua casa, comprar seu apartamento, pode fazer. Mas o que eu quero dizer, que você nunca deixe de priorizar profeticamente a vinda de Cristo. Focalize como esperança única na sua vida, a vinda de Cristo. Feche seus olhos. Senhor, eu quero colocar a Eclésia Batista Vida Abundante. Eu quero colocar o pastor Daniel e todo o seu rebanho. Eu quero colocar cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada homem, cada mulher desta igreja. E eu peço que esse retiro seja um marco na vida dessas pessoas. Que eles nunca mais esqueçam de que foi ministrado aqui no dia 11 de fevereiro de 2018 uma palavra, ó Deus, impactante sobre a vinda de Cristo. Que eles nunca esqueçam de cuidar melhor das suas vidas espirituais. Abençoe essa igreja, abençoe cada um aqui presente. E nos abençoe, nos preparando para o soar da última trombeta. Em nome de Jesus. Muito obrigado.